Se eu dissesse pra você que recentemente saiu um anime sobre uma menina menor de idade colegial apaixonada por um homem de meia idade com, sei lá, 20 anos a mais que ela, que é o chefe dela, se a sua reação fosse: qual é o fetiche dessa vez, pelo amor de Deus? Eu entenderia. Faz sentido. Eu acho esse anime, o After the Rain, um bom exemplo de como as coisas precisam primeiro ser vistas em contexto. Como alguns assuntos podem parecer tabu, mas não é só porque ele parece tabu que ele não pode ser tratado com sensibilidade e tato. E anime não é muito bom nessa área de ter sensibilidade e tato, eu sei. Mas eu fiquei muito feliz de saber, de perceber ao longo de assistir After the Rain, que é um anime muito sensível, é um anime que tem cuidado com os assuntos que está tratando e principalmente essa parte do romance da menina menor de idade com um homem de meia idade não é o objetivo da série. É uma ponte para algo muito mais interessante. Eu assisti After the Rain agora só, eu devia ter assistido ano passado e eu volto nisso depois. Mas eu assisti agora só porque teve o bolão do Oscar no grupo dos padrinhos e os caras organizam essas coisas e falam: agora eu ganhei e o Kitsune vai falar desse anime! E aí eu faço, eu faço. Da última vez foi Osama Game! Obrigado! Mas dessa vez, se eu não me engano, foi o Pedro e o Dantas que empataram em pontos e os dois concordaram em pedir After the Rain, Koi, Ameagari, qualquer coisa, enfim. E pra quem não conhece, a sinopse já é meio que essa, é uma menina que trabalha no restaurante e ela era da equipe de atletismo, não está mais por conta de uma lesão, e aí começou a trabalhar no restaurante, e ela começou a trabalhar no restaurante porque estava apaixonada, ou acreditava estar apaixonada, pelo gerente do restaurante, que é um homem de meia idade aí, com um filho, caralho. A história desenvolve-se num primeiro momento focada nessa questão da paixão da menina, da Tachibana, Akira Tachibana, pelo Sr. Kondo. Eu esqueci o primeiro nome dele, é o Sr. Kondo, pra mim só. E eu fiquei muito feliz, depois da experiência do último bolão com o Osama Game, eu fiquei muito feliz logo nos primeiros 3 minutos de After the Rain. Porque a primeira cena, o primeiro trecho, tipo, tudo que acontece antes de aparecer o título da história é extremamente inteligente, extremamente funcional e um ótimo exemplo de, tipo, várias qualidades do anime encapsuladas em 3 minutinhos, assim. Primeiro que é um ótimo resumo de quem é a personagem. Você vê, ela tá na escola, sozinha, na sala, dormindo, ouvindo música. A música, se não me engano, o nome é alguma coisa Rain, inclusive. E a escola tá acontecendo. Tem as atividades dos clubes, as aulas acabaram, mas os clubes estão em atividade. Tem o clube do futebol e tem o clube feminino de atletismo se preparando, colocando lá, pegando os obstáculos e tudo mais, se preparando para ir para aula, enquanto ela está isolada. Tem um cuidado muito grande com a estética e com a iluminação dessa série, que é extremamente importante pro tema, para as metáforas temáticas que a série desenvolve, que eu acho magnífico e eu já fiquei impressionado logo nessa primeira cena. Tem uma outra cena nesse primeiro episódio que é uma cena que elas estão conversando, as meninas da escola com a Tachibana estão conversando sobre o capitão do time de futebol, um negócio assim. E a luz é muito bonita, assim. Tem um cuidado muito grande em mostrar qual é a fonte da luz, a direção da fonte da luz. Porque o anime se chama After the Rain, depois da chuva. E tem um cuidado muito grande em mostrar as qualidades diferentes qualidades, diferentes tipos de luz natural em diferentes climas, porque as mudanças climáticas são muito constantes nesse anime, e a maneira como diferentes climas iluminam o ambiente é um cuidado muito grande que esse anime tem
Então você tem uma luz muito forte, mas você tem um cuidado para mostrar que aquele é um momento depois de uma chuva, sabe? Primeiro que tem umas partículas, eu acho que eu nunca vi isso em coisa nenhuma animada, que eu me lembre. Talvez Your Name, que tem um cuidado técnico absurdo, tenha esse tipo de cena. Mas nessa cena de abertura você vê a luz do sol e você vê aquelas partículas, aquele pó que você consegue perceber com a luz do sol, a luz natural faz você ver essas partículas voando no ar, assim. E aí você vê o alambrado, a rede, na verdade, do pátio lá esportivo deles, e você vê os pinguinhos na rede e depois as poças d'água. Então aquele é um momento depois da chuva. E esse estado emocional, porque toda essa cena de abertura é um grande estado emocional, né? O afastamento dela e o mundo acontecendo lá fora é um estado emocional sendo retratado visualmente. E esse estado emocional é um estado emocional depois da chuva. Isso é importante, metaforicamente, porque a série está querendo dizer ao longo de várias vezes em que essa metáfora visual é reforçada e ressignificada. E aí você tem um momento que é muito genial, porque você tem aquela menina que você não sabe que é amiga da Akira, porque ela sai de cena um pouquinho nos primeiros 4 episódios, ela não é tão importante assim, depois ela volta. E ela tá preparando pro clube de corrida, né, de atletismo, pra correr. Você tem um momento onde ela olha pra trás e vê que a Tachibana não está mais lá, e aí ela manda todo mundo correr, e ela sai correndo, e tem um enquadramento que é a Tachibana subindo um morro enquanto as meninas estão correndo no pátio da escola, porque ela saiu para trabalhar pro restaurante. E é muito inteligente porque ela dá uma pequena corrida, aí ela para, as meninas ultrapassam ela lá em cima, e aí ela anda. Então enquanto as meninas estão correndo, ela está se freando de correr. Isso é muito inteligente. E isso é um grande resumo do ponto de partida do conflito dessa história. Em 3 minutos. Dá pra você perceber muito rapidamente quando um anime é bom por essas escolhas logo no primeiro episódio, logo na primeira metade do primeiro episódio, nos primeiros 3 minutos do primeiro episódio. E After the Rain foi tipo na veia nesse momento. Olha só, tem algo acontecendo aí. Isso é muito inteligente, esse é um puta anime, ele não me decepcionou até o fim. Como eu disse, é um anime muito bonito visualmente. As coisas que mais me chamaram a atenção, como eu disse, foi esse cuidado com a luz, com a iluminação, e também o design de personagens desse anime. Eu acho maravilhoso. O Sr. Kondo, eu acho que ele é muito parecido com o chefe de departamento lá do Pet Labor. Ele me lembra assim o rosto dele. E a Haruka é uma personagem que podia ser tirada diretamente de algum shoujo dos anos 80 e 90, sabe? O design dos personagens é muito variado. Tem um foco muito grande nos olhos da Tachibana, sabe? São uns olhos muito grandes e roxos, sabe? E sabe, um cuidado com cada uma das linhas dentro dos olhos dela e o brilho nos olhos dela, sabe? Além daquelas bolhas de momento romântico de shoujo, sabe? Tem todo um cuidado estético muito grande, tanto com o design de personagens, quanto com a direção é muito boa, os enquadramentos são muito inteligentes. Tem um momento que eu gosto muito, que é uma conversa que, eu acho que é o 4º episódio mais ou menos, ou o 3º episódio, 4º episódio, que a Tachibana e o Kondo estão conversando, fugindo da chuva, de noite, embaixo de uma árvore, e aí ela meio que dá uma prensa nele e fala que gosta dele, e ele se afasta, mas ele é preso pelo enquadramento, ele é preso pela tela, sabe? São pequenos detalhezinhos muito inteligentes dessa série. Mas o que mais me pegou mesmo foi a estrutura da história, a maneira como ele começa contando uma coisa e lentamente a história vai se transformando em outra e vai crescendo e vai expandindo as coisas que ela tá dizendo. O primeiro momento dessa história é focado no romance deles, na tentativa de romance, na verdade, porque ela está apaixonada por ele e tem uma relação de talvez uma identificação
porque o pessoal do trabalho não exatamente respeita ele. Ele é o gerente, mas o pessoal tira muito sarro dele porque ele é muito tiozão. Ele é muito tiozão. E ela também é uma menina diferente, né? Ela é uma menina um pouco mais retraída. Tipo, tem uma outra menina da idade dela trabalhando no restaurante, e aquela menina é mais menina padrão, entre muitas aspas. Já ela é uma menina um pouco mais diferente. Tem um momento, inclusive, que tem uma ênfase numa placa de sorria antes delas saírem pro salão pra entregar os pratos. Elas são garçonetes. E você vê a placa sorria e a Tachibana sai e ela não sorri. Ela não é como todo mundo. E ela talvez se identifique, pelo menos eu tenho essa interpretação, que ela tem uma certa identificação com o Sr. Kondo. E de como ele não é um cidadão exemplar, digamos assim. E ela é apaixonada por ele, tem um flashback de quando ela se apaixona por ele, e que também é muito significativo. O primeiro momento é essa tentativa dela de se declarar e de conquistar e de mostrar que ela está apaixonada pelo Kondo. E você percebe o momento fragilizado dela e as inseguranças dele e a imaturidade dela, porque ela é muito imatura. E esse primeiro momento tem o meu episódio preferido desse anime, que é o episódio 4, se eu não me engano. Eu acho um episódio muito inteligente, porque um dos cozinheiros do restaurante pega no caderno dela e vê, porque ela faz lição lá na salinha de descanso deles lá, e ele pega o caderno dela e percebe que ela faz uns desenhos do Sr. Kondo, com os coraçõezinhos e tal. Fala, então você gosta dele. Então eu vou guardar o seu segredo caso você saia comigo, porque ele é todo pegador, todo malandrão e tal. E aí ele sai com ela. Força ela a sair num encontro. E ele faz ela assistir um filme que ela não parece tão interessada assim. Aí ela quer ir embora porque a gente já viu o filme, então já teve encontro, não tem jeito de ir embora. Fala, não! Pega no braço dela e fala, não, como assim? Vamos tomar um café. E aí vai tomar um café e ela não tá nem um pouco afim de ficar naquele café. E ele fala umas coisas pra ela que deixa ela desconfortável. E ela sai... O cara vai atrás dela e dá um beijo forçado no rosto, mas dá um beijo forçado nela. O cara foi bem pau no cu, ela estava completamente desconfortável, foi uma situação muito complicada. A segunda metade desse episódio é ela fazendo exatamente a mesma coisa com o Sr. Kondo. Lógico que tem, como eu disse, as coisas precisam ser vistas em contexto. Assim como o resumo estúpido que eu fiz do anime no começo do vídeo não é tudo que a situação transparece quando você vê em contexto e entende os detalhes, não é porque existe um paralelo entre as ações do cozinheiro pau no cu e da menina que as ações são equivalentes. Mas é muito interessante que ele coloque essa protagonista nessa situação e ressignifique as atitudes dela, mostrando que não é só bonitinho, não é só inocente, não é só fofo. Também tem um lado dessa imaturidade dela que é extremamente desconfortável. O Kondo é um cara de meia idade que tem consciência completa da situação, do desconforto da situação, da delicadeza da situação e do quanto também ele não pode só ser um pau no cu com essa menina e falar, não, sai da minha frente e tal. Ele tem um certo medo de magoar a menina e também mexe um pouco com o ego. A situação é muito complexa dentro dele. Mexe com o ego de homem de meia-idade, solteiro com um filho que se sente sozinho e abandonado, vendo uma menina bonita de 17 anos gostando dele. Fala, pô, sabe? Mas ele tem todo um conflito e ele não quer. E ele se vê forçado a sair nesse encontro. E os papéis são invertidos, inclusive nos enquadramentos. O enquadramento, por exemplo, do cinema é exatamente o mesmo, só com as posições invertidas. Ela tá no centro e a câmera se vira para revelar ele, quando antes o cara tava no centro e a câmera se move para revelar ela. E ela força ele a ir no mesmo café. E ela fala coisas que deixam ele desconfortável. Ele percebe pessoas jovens namorando e fala, porra, pelo amor de Deus, olha a minha idade, olha dessa menina, eu não posso ficar aqui e tal. E aí ele cai fora
e ela dá o beijo forçado no rosto dele. E é lógico que tem uma diferença de peso entre o que ela faz e o outro cara, Kase, eu esqueci o nome do cara. Tem uma diferença de peso entre as atitudes dos dois. Mas o funcionamento básico é o mesmo, e é muito interessante colocar a personagem principal tão inocente, tão pura, tão a pessoa que a gente tá torcendo pra tudo dar certo na história, nessa posição de vilã, basicamente. Se você fizer esse paralelo, essa comparação. Esse episódio é genial. Pra mim ele é genial, é muito bom. E eu acho que é a partir daí que a história começa a funcionar num paralelo entre os dois. Entre o Kondo e a Tachibana. E eu acho que talvez seja spoiler. Não é uma série de grandes revelações, mas talvez a mudança de paradigma da história seja uma surpresa legal pra quem tá assistindo pela primeira vez. Então talvez isso seja spoiler, então volte depois no tempo que tá aqui no vídeo e, enfim, ou assista tudo o vídeo, você decide. Depois desse episódio, a história foca em paralelos entre o Kondo e a Tachibana. E a gente percebe que são duas pessoas em momentos muito sensíveis e que se veem refletindo ou tentando não refletir, inclusive, sobre escolhas que eles tomaram, coisas que eles deixaram para trás e o quanto eles não conseguem deixar essas coisas para trás. E aí que entra a metáfora visual da chuva. Quando foi que eles se conheceram? A Tachibana era do time de atletismo e ela teve uma lesão. Ela rompeu ligamentos ali no pé direito e ela não conseguia mais competir. E ela ficou muito traumatizada, até ficou muito mal com isso. E ela começou a se afastar do clube, se afastar da melhor amiga dela, se afastar de tudo que era importante na vida dela. E aí tem uma cena do flashback de quando ela conhece o mano lá, o Kondo. E é um momento em que está chovendo e ela vai se abrigar da chuva no restaurante, que é onde ela tá, é o lugar mais perto onde ela saiu andando, e ela vai esperar a chuva passar. E isso é muito interessante, porque o momento de fragilidade dela e o momento de trauma, o momento onde ela está se sentindo mal consigo mesma, é o momento em que está chovendo. Ela quer se abrigar da chuva. Só o que ela quer é algum tipo de proteção, de conforto. Nesse momento onde ela está tentando se proteger da chuva metafórica que representa todos os problemas que ela tem nesse momento da vida, ela conhece um homem que tem até um visual e uma postura paternal, digamos, que faz ali uma brincadeira e dá de brinde pra ela, ele dá o café pra ela e depois faz uma mágica e dá um negocinho de leite pra ela misturar no café e tal. E ele percebe que ela está num momento ruim e faz uma coisa pra agradar, pra ela ter um sorriso no rosto naquele dia. E esse relacionamento nasce especificamente desse momento, que é uma verdade que o cara pau no cu que forçou o encontro com ela jogou na cara dela. Então esse momento nasce disso, esse momento nasce dela fugindo da chuva. E a chuva é utilizada repetidamente nessa história para marcar conflito. Por exemplo, quando ela vai fazer o encontro com o cara, com o pau no cu lá que forçou ela a fazer o encontro, tem uma panorâmica, se eu não me engano eles vão se encontrar numa estação de trem. Tem uma panorâmica e tem o céu cinza. Quando o episódio vai focar na amiga dela, na Haruka, e a Haruka vai treinar com o time de atletismo, você tem também uma panorâmica e trovões sutis no céu, marcando o começo de um conflito. A Tachibana se declara pro Kondo, acho que umas 2 vezes inclusive, ela se declara pro Kondo na chuva. Então a paixão dela está acontecendo nesse momento em que ela está fugindo do conflito e ela está no meio dessa chuva que é o conflito da história. E é nesses momentos em que ela está completamente ensopada de chuva que ela se declara para ele. Ele fala isso no momento para ela, ele fala,
vem aqui, toda hora você aparece do nada no meio da chuva. Ele fala isso pra ela. Nesse momento, inclusive, que é o episódio que ele tem uma tempestade absurda e ele tá muito mal, assim, gripado e não consegue sair. E ela sai correndo e vai pra casa dele, porque ela é muito afoita, e ela é muito imatura, e ela é drástica, até tanto é que ela machucou o pé e perdeu e cortou o contato com todo mundo do clube. Ela é drástica, né? Na imaturidade dela de menina de 17 anos. E ela vai atrás do cara e ele fala isso, que ela sempre aparece do nada no meio da chuva, mas ele vai fechar o guarda-chuva e se molhar. E ele entende que ele precisa disso. Inclusive esse é um momento muito bonito, porque ele fala isso e eu pensei que aquilo ia querer dizer que ele ia namorar com ela. Eu fiquei com um certo medo. Você vai namorar com essa mina? Mas não, só o que ele estava querendo dizer é que ela tá num turbilhão e ele percebe que ele precisa entrar nesse turbilhão para ajudar essa menina. Ele abraça ela e fala, isso foi um abraço de amigo. E ele tenta estabelecer um relacionamento deles como amigos. Porque essa não é uma série de um fetiche idiota de um cara de meia idade, uma menina menor de idade. Essa é uma série de pessoas com bagagens emocionais das quais eles não conseguem, com as quais eles não conseguem lidar e que eles querem deixar para trás e não conseguem deixar para trás. Do lado do Kondo, a questão é a paixão dele pela literatura. E a gente, é curioso até como a gente primeiro vê a paixão do Kondo pela literatura e do quanto ele deixou isso para trás e tenta ter uma vida normal ali, gerente de restaurante, criando filho e tudo mais, separado da ex-mulher. Mas ele não consegue deixar isso para trás de verdade. Ele tem uma sala com um monte de livros, um escritório, né? Com um monte de livros e rascunhos que ele não consegue desenvolver e tudo mais. E ele tem um amigo escritor que deu certo. E existe a partir daí um paralelo entre esse amigo escritor e a amiga que ainda está no clube, que é a amiga que apareceu logo no primeiro episódio. Nos primeiros 3 minutos do primeiro episódio. Porque aqueles 3 primeiros minutos preparam todo esse conflito de essa menina continua, a Tachibana virou de costas e foi embora. Mas a menina ainda tá lá esperando por ela, querendo que ela esteja lá. E ela não vai. Então primeiro a gente vê o reencontro do Kondo com um amigo dele, o Chihiro, se eu não me engano. E a amizade deles é uma coisa muito bonita, muito fofinha. Inclusive, eu não descarto interpretações que digam que os dois são um casal e as duas, a Tachibana e a amiga Haruka, eu acho que sejam um casal. Eu acho que tem margem para interpretação, eu acho que até mais com os dois caras, inclusive. Mas você vê o quanto esse cara tá querendo que ele volte, tá tentando incentivar o cara. Ele não tá satisfeito com o que ele tá fazendo, ele não acha que o que ele faz é o mais correto, ele lembra com paixão o tempo da faculdade e do quanto eles escreviam juntos num desafio ali, enquanto eles fazem café. A gente primeiro conhece esse conflito através dos dois caras, e aí a gente volta pra Haruka e o quanto, na verdade, o que ela precisa não é disso que ela criou para substituir a paixão antiga dela, que era o atletismo, e talvez a própria amiga. O que ela criou essa paixão pelo cara para substituir a outra paixão anterior. E eu gosto como essa série é um estudo desses mecanismos que a gente cria para nós mesmos, e eu falo por experiência própria, dos mecanismos e das desculpas que a gente cria para nós mesmos para não fazer o que a gente quer fazer, porque a gente acha que não é o correto a ser feito, sabe? O quanto ele coloca que ele não tem mais jeito, ele tem responsabilidades, ele tem o trabalho, ela coloca que ela tem a lesão, que de fato a lesão, a gente vê um momento que ela tenta correr e sente a dor de novo e vai pro hospital de novo, de fato a lesão impede ela fisicamente de continuar com o atletismo, mas isso não é desculpa para ela perder contato com o clube, sabe? Ela
pega isso e coloca como uma algema nela, sabe? E aí tem um momento muito bonito lá pro final da série, que é um momento que ela compra um livro num sebo, se eu não me engano, e tem um marca-página jogado lá, um marca-página do antigo dono. E tem uma série de metáforas com esse marca-página que são talvez um tanto óbvias, mas também bastante inteligentes. Porque tem um desenho de uma andorinha, se eu não me engano, que foi apagado, ficou desbotado. Mas esse desenho da andorinha pode ser visto contra a luz. E é muito bonito como a andorinha, o pássaro, esse símbolo de liberdade, a liberdade só pode ser vista na luz. A luz de depois de uma chuva. E ele fala que se a andorinha não tentar voar, ela nunca vai poder ver o sol. E é um grande símbolo pro quanto eles estão presos ao passado, porque essa andorinha é um símbolo do passado, o marca-página é um símbolo do passado que tentou ser apagado, mas ainda está lá e ainda pode ser visto, e só pode ser visto no sol. Então é uma série que usa todos os recursos possíveis, digamos assim, todos os recursos visuais, a estrutura do roteiro, metáforas e rimas visuais e paralelos para criar uma história sobre essas prisões que nós criamos para nós mesmos, para não poder seguir em frente. E é uma história muito, muito, muito bonita. Muito inteligente, muito bem produzido, muito bem roteirizado. É, assim, praticamente impecável. E por todos esses motivos que eu enumerei, se eu tivesse visto essa série, o meu ranking que eu fiz no começo do ano seria não completamente diferente. Eu acho que provavelmente seria Devil May Cry Baby, Lupin, Gridman, After the Rain e Pop Team Epic. Talvez, infelizmente, meu xodózinho Megalobox teria que sair, porque After the Rain é claramente superior. Puta anime. De verdade, se você não conhece, se você não assistiu ainda, fica aqui a recomendação, é um baita anime. Muito obrigado aos padrinhos que pediram pra eu fazer essa review. Eu suponho que tenha um próximo bolão de alguma coisa, sei lá, acho que os caras estão falando de bolão da Libertadores. Quem ganhar provavelmente vai escolher uma coisa horrível, porque eu acho que eu não posso ser feliz por tanto tempo. De qualquer forma, muito obrigado. Se você quiser me fazer sofrer e tentar ganhar um bolão de alguma coisa, padrim.com.br/videoquest. O link está na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e recomendar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com pessoas que não conheçam After the Rain, Koi, Amegari, qualquer coisa, várias palavras em japonês. Falou, obrigado.